Bom, hoje temos um caso novo. Esse menino chamado Felipe está se comportando muito mal e eu não estava conseguindo gravar porque ele não parava de latir. Ele está em fase de crescimento, então vamos ver se consigo gravar com ele aqui, que é a única maneira dele não latir. Você vai se comportar direitinho? Em 1985, John e Linda Sorros desapareceram de sua casa em San Marino, Califórnia, durante anos. Não houve respostas, restaram apenas alguns pertences, uma explicação estranha e um silêncio que ninguém conseguiu entender. Quase uma década depois, uma obra no quintal dessa mesma casa trouxe à tona restos humanos enterrados. A descoberta fez com que um desaparecimento que parecia ter sido esquecido voltasse a ser investigado. Mas também levantou uma pergunta ainda mais inquietante. O que realmente aconteceu dentro daquela propriedade? E então chegou o ano de 2008. Um homem chamado Clark Rockefeller sequestrou sua filha de 7 anos durante uma visita supervisionada e provocou uma busca policial em todo o país. Quando finalmente foi detido em Baltimore, que é uma cidade do estado de Maryland, os investigadores descobriram que por trás desse nome havia uma identidade muito mais complicada. E ao revisarem seu passado, voltaram a olhar para aquela casa na Califórnia. Era 5 de maio de 1994. Já tinham se passado quase 10 anos desde um desaparecimento que muitos vizinhos praticamente já tinham esquecido. Em uma casa de San Marino, um bairro tranquilo do condado de Los Angeles, alguns operários estavam trabalhando no quintal, cavando a terra porque iam fazer uma reforma, aparentemente para construir uma piscina no local para um novo proprietário. Era um dia de trabalho como qualquer outro. Eles não imaginavam que fossem encontrar algo relacionado a um crime, mas enquanto continuavam cavando, apareceu algo estranho entre a terra. Um dos operários mexeu na terra com as mãos e viu o que parecia ser um osso. No começo, eles pensaram que poderia ser de um animal, mas mesmo assim avisaram a polícia. O que tinha começado como um dia qualquer estava prestes a se tornar a descoberta de um caso que estava há quase 10 anos sem respostas. Quando chegaram, os policiais revistaram o local e isolaram a área para que os peritos pudessem examinar o achado. Eles começaram a trabalhar com muito cuidado, tiraram fotos e examinaram cada parte da terra antes de movê-la. À medida que avançavam, perceberam que não se tratava de um único osso. Mais restos foram aparecendo e, pouco a pouco, descobriram que era um esqueleto humano. Os peritos chegaram a uma primeira conclusão. Não pertenciam a uma criança, mas sim que esses ossos eram de um adulto. O mais impressionante não era apenas a descoberta, mas sim o local onde foi encontrado. Era o mesmo terreno onde anos atrás viveu um casal muito conhecido no bairro. Um casal que desapareceu e nunca foi encontrado. E à medida que as horas passaram, essa coincidência começou a chamar a atenção. Esse casal era um jovem casal que havia desaparecido em meados dos anos 80. Eram John Soprano e Linda. Com o passar do tempo, a investigação foi esfriando e o caso acabou esquecido em um arquivo, sem respostas e sem um desfecho. E quase 10 anos depois, apareceram restos humanos enterrados no quintal dessa mesma casa. Já não era uma simples coincidência, parecia que existia algum tipo de conexão com esse caso. Essa pessoa estava enterrada debaixo daquela terra há muitos anos. Se ninguém tivesse decidido cavar exatamente naquele lugar, provavelmente os restos teriam continuado ocultos por muitos anos mais. E aí surge a grande pergunta: quem era essa pessoa? Como o corpo dela acabou enterrado naquele jardim? E se isso tivesse algo a ver com o misterioso desaparecimento daquele casal? É isso que vamos descobrir hoje. Mas para entender como um corpo acabou enterrado naquele jardim, primeiro precisamos voltar alguns anos no passado. Muitos anos antes, naquela casa, morava a família Sorros. A proprietária era Ruth Sorros, mãe de Jonathan ou John Sorros.
Era uma casa localizada em um bairro tranquilo, não era uma mansão nem nada fora do comum. Simplesmente era o lar de uma família que, de fora, parecia levar uma vida normal. John era um jovem que, segundo quem o conhecia, era tranquilo, gentil, bastante reservado. Ele gostava de tecnologia, ficção científica, era fã de Jornada nas Estrelas e Dungeons and Dragons, o jogo de tabuleiro. John foi adotado quando era criança por Ruth, conhecida por todos como Didi, e por Bob Sorrus. Com o tempo, o casal se divorciou e Bob saiu de casa, e John decidiu continuar morando na propriedade de San Marino com Didi. Em 1985, John tinha 27 anos e trabalhava em uma área relacionada a computadores. Ele era programador de informática em meio período, em uma época em que a informática estava apenas começando a crescer e muitos a viam como uma profissão com muito futuro. A Didi Sorrus, mãe de John, os vizinhos lembravam como uma mulher de personalidade muito peculiar. Didi tinha 68 anos, frequentava a igreja e diziam que ela era uma antiga figura da alta sociedade dos anos 30 e 40. Ela era divorciada e estava começando a ficar sem dinheiro. Por isso, decidiu alugar uma parte de sua casa. No quintal da propriedade havia uma pequena casa de hóspedes que Didi alugava para obter essa renda. Lá morava um inquilino chamado Christopher Chichester, que já estava morando lá há algum tempo. No início dos anos 80, John conheceu Linda Mayfield, uma jovem apaixonada por arte e ficção científica. Ao que parece, eles se conheceram em uma reunião de fãs ou na livraria onde Linda trabalhava. O casal se casou no Halloween de 1983 e foi morar com Didi na casa principal de San Marino. Embora fossem felizes e se apoiassem mutuamente, eles contavam aos amigos que não gostavam de morar com ela por causa dos problemas dela com o álcool. Por isso, o casal tinha a ideia de se independizar e começar uma nova vida longe daquela casa. Os dois amavam os animais e tinham 6 gatos. Em 1985, parecia que finalmente as coisas iam mudar para eles. John e Linda contaram que tinham recebido uma oportunidade de trabalho. Linda até disse a uma amiga que haviam entrado em contato com ela para uma oferta relacionada ao governo. Ela não deu muitos detalhes, apenas comentou que queriam entrevistar os dois em Nova York e que a viagem duraria cerca de 2 semanas. Antes de sair de San Marino, em 8 de fevereiro de 1985, Linda deixou seus 6 gatos em um hotel para animais, pagando uma estadia de 2 semanas. Mas as 2 semanas se passaram e eles nunca voltaram. Desde esse dia, ninguém mais os viu e o lugar onde deixaram seus animais de estimação. Ele ligou para a irmã de Linda para dizer que já tinham se passado várias semanas e que eles não tinham voltado para buscar os gatos, o que achou estranho. Eles nunca abandonariam seus animais de estimação porque tinham muito carinho, muito amor por eles. Por isso, a irmã ligou para Didi na esperança de que ele soubesse de alguma coisa. Ela disse que John e Linda estavam em uma missão secreta e que não podiam entrar em contato com a família. Mas a história de Didi mudava toda vez que a irmã ligava para perguntar por eles. Talvez fosse porque Didi bebia muito por causa dos seus problemas com o álcool. Mas ainda restavam muitas perguntas sem resposta. Se John e Linda tinham saído daquela casa para uma suposta oportunidade de trabalho, por que nunca voltaram? Por que Didi dava versões diferentes toda vez que alguém perguntava por eles? E acima de tudo, o que realmente aconteceu dentro daquela casa antes de o casal desaparecer sem deixar rastros? Enquanto os peritos tentavam confirmar a identidade dos restos, os detetives voltaram a revisar o caso de desaparecimento do ano de 1985. Após o desaparecimento do casal em abril de 1985, a família de Linda finalmente decidiu denunciar o desaparecimento. Como naquela época não havia provas claras de um crime, a investigação não avançou muito. Eles também interrogaram o inquilino para quem Didi alugava a casa de hóspedes naquele ano do desaparecimento. O nome dele, como mencionamos, era Christopher Chichester,
um homem de ascendência britânica. Quando o detetive foi falar com ele, o encontrou nu e com uma aparência descuidada. Christopher explicou que era nudista e, durante a conversa, repetiu a mesma história que Didi havia contado anteriormente. Segundo ele, Jonathan e Linda não haviam desaparecido, mas sim estavam em uma suposta missão secreta. Então, a versão de Christopher e a de Didi, embora tudo isso parecesse muito louco, coincidiam. Nesse mês, também começaram a chegar cartões postais de Linda de diferentes lugares. Didi recebeu um cartão postal com um selo de Nova York que dizia: "Parece que nos enganamos, a caminho", assinado por Linda. E uma amiga próxima de Linda recebeu outro cartão postal que supostamente tinha sido enviado de Paris, França. A mensagem dizia: "Querida Sue, até que sinto falta de Nova York, mas posso viver com isso", assinado por Linda. Mas algo não a convencia sobre esse cartão postal. Ela conhecia Linda e não tinha certeza de que ela teria escrito aquilo. Mas, longe de tranquilizar a família, o cartão postal só aumentou ainda mais a dúvida. Linda nunca tinha dito que iria viajar para a Europa. A mãe dela até afirmou que ela não tinha passaporte nem dinheiro suficiente para fazer uma viagem dessas. Anos depois, os peritos concluíram que a letra dos cartões postais era compatível com a de Linda. Mas surgiu outro detalhe ainda mais estranho. O DNA encontrado no adesivo dos selos de 2 deles pertencia a um homem desconhecido. Não era Linda. Durante a investigação, também se soube que Didi Sojus estava convencida de que seu filho a havia abandonado por causa da esposa e por sua mudança para Nova York. Ela o excluiu do testamento, negando-lhe a casa, que em 1985 valia cerca de $310 mil, aproximadamente 870 mil, ou um pouco mais em dólares atualmente. Naquela época, o caso foi tratado como desaparecimento de pessoa, mas anos depois, com os restos encontrados no jardim, os investigadores tiveram que se perguntar algo diferente. O que estava acontecendo? E se essa história nunca tivesse sido real? Agora vamos falar sobre como encontraram os restos. Durante as escavações para construir uma piscina no quintal, os operários encontraram um recipiente de fibra de vidro enterrado. Dentro dele havia restos humanos desmembrados. Segundo um detetive, a cabeça, os pés e as mãos estavam cobertos com sacos plásticos e o pescoço estava amarrado com um fio telefônico. Os braços, as pernas e o tronco estavam enrolados em filme plástico transparente que depois foram enterrados. Os peritos determinaram que a causa da morte foi devido a fortes golpes na cabeça. Além disso, encontraram sinais que indicavam que ele pode ter sido atacado com uma arma branca, já que as roupas apresentavam alguns cortes. O estado dos restos era tão avançado, obviamente, que as autoridades não conseguiram identificar a vítima imediatamente. A resposta veio muito tempo depois, quando as análises de DNA permitiram comparar os restos com uma meia-irmã biológica de John. O resultado confirmou o que já sabemos, que os restos encontrados no jardim eram de John Sojus. Embora ainda faltassem muitas respostas, uma coisa estava clara: já não se tratava de um simples desaparecimento. Com um corpo enterrado no jardim e Linda desaparecida, os detetives começaram a olhar com mais atenção para as pessoas que estiveram ao redor do casal durante seus últimos dias. Assim começou a busca por um responsável. No começo, os detetives tiveram que revisar todas as possibilidades. Como Linda continuava desaparecida, não descartaram que ela pudesse estar envolvida na morte de John. Os investigadores fizeram o que normalmente se faz nesse tipo de caso. Olharam para as pessoas mais próximas do casal. Os investigadores conversaram com familiares, amigos e vizinhos para tentar reconstruir os últimos dias de John e Linda, mas nenhum conflito concreto veio a público. Ameaça ou denúncia prévia que explicasse o desaparecimento deles. Assim, a atenção começou a se concentrar nas pessoas que estavam próximas a eles e que poderiam saber algo sobre o que aconteceu naquela casa. Uma dessas pessoas era, obviamente, Ruth Didi Sojus, a mãe adotiva de John e dona da propriedade. Didi morava lá e foi uma das primeiras pessoas que a polícia precisou entrevistar.
Ela mantinha essa versão de que John e Linda tinham ido cumprir uma espécie de missão secreta e que não podiam se comunicar com seus familiares. No começo, ela até se recusou a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento deles, mas cerca de 3 meses depois mudou de posição e finalmente comunicou oficialmente que ambos estavam desaparecidos. Didi nunca foi acusada nem aparece nas fontes como suspeita formal do crime, mas a explicação dela era bastante estranha. De onde tinha surgido a história daquela suposta missão secreta? Havia uma pessoa que aparecia repetidas vezes quando os investigadores tentavam reconstruir o que aconteceu. Christopher Chichester, o homem que alugou a casa de hóspedes da propriedade. Ele morou lá por alguns anos, enquanto John e Linda moravam na casa principal. A polícia queria encontrá-lo para conversar com ele novamente, mas Christopher já não estava mais lá. Ele havia desaparecido do bairro pouco depois que John e Linda desapareceram. Durante anos, os investigadores não conseguiram localizá-lo. Até aquele momento, Christopher podia parecer simplesmente um inquilino estranho que havia desaparecido na hora errada. Mas quanto mais investigavam sobre ele, mais claro ficava que por trás do nome Christopher Chichester havia uma história muito mais complicada. Christopher Chichester não fazia parte da família Sorros, nem era um vizinho de longa data. Era um jovem de 21 anos que chegou para morar na pequena casa de hóspedes no quintal. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Seu nome, seu jeito de falar e as histórias que contava sobre seu passado faziam com que parecesse alguém diferente dos outros. Ele afirmava ser o 13º baronete da Inglaterra, um título que o tornava alguém pertencente a uma família antiga e com uma história importante por trás. Seu modo de se vestir, seu sotaque e as histórias que contava sobre sua origem faziam com que ele se destacasse em um bairro tranquilo onde ninguém estava acostumado com alguém como ele. Sua chegada a San Marino não começa diretamente na casa de Didi, mas sim em um lugar muito mais importante para a comunidade, a Igreja do Salvador. Era a igreja mais antiga da região e um ponto de encontro para muitas famílias conhecidas do bairro. Foi lá que Christopher começou a conquistar seu espaço aos poucos. Participava das atividades, ajudava, ficava nos almoços da comunidade e começou a fazer parte da vida social do local. Ele era visto como um jovem educado, com bons modos e uma história familiar diferente. Em pouco tempo, deixou de ser o desconhecido que tinha acabado de chegar e passou a ser alguém aceito dentro da comunidade. Didi Sorros, uma senhora mais velha que estava passando por alguns problemas financeiros, tinha algo que poderia ser útil naquele momento: uma pequena casa de hóspedes nos fundos do quintal. Para Didi, a possibilidade de ter alguém para ajudar com as despesas parecia uma boa solução. Foi assim que Christopher acabou entrando na vida da família Sorros. Embora soubesse que a casa de hóspedes não deveria ser alugada oficialmente, Didi decide fazê-lo. A condição era manter isso em segredo para evitar problemas legais. Assim, ele passou a morar no quintal da casa dos Sorros. Com o passar dos meses, a presença de Christopher começou a fazer parte da rotina da família. Tudo parecia normal, mas a imagem que Christopher havia construído começou a mudar. Depois do desaparecimento de Johnny e Linda, e meses depois, em julho de 1985, Didi informou às autoridades que Christopher Chichester também havia desaparecido, levando consigo a caminhonete da família. Enquanto o caso continuava sem respostas, Didi acabou vendendo a casa da Lorraine Road e se mudou para outro lugar. Ela morreu alguns anos depois, convencida de que John simplesmente a havia abandonado. Ela nunca chegou a saber o que. Anos depois, o jardim daquela casa que ela havia deixado para trás acabaria revelando uma pista que mudaria completamente a história de seu filho. A história de Christopher não terminou quando ele saiu de San Marino. Apenas alguns meses após o desaparecimento do casal, ele apareceu em Greenwich, Connecticut, mas desta vez usando outro nome, Christopher Crowe. Lá, ele tentou vender a caminhonete Nissan branca, que havia pertencido à família Sorros.
Os investigadores entraram em contato com as autoridades de Connecticut e confirmaram que Christopher Crowe era o mesmo homem que havia vivido como Christopher Chichester na casa de hóspedes da família Soros, mas quando tentaram encontrá-lo, ele já havia deixado Greenwich. Mais uma vez, o homem que poderia ter respostas sobre o desaparecimento do casal havia sumido. Para os investigadores, esse detalhe abriu uma nova linha de perguntas sobre o homem que havia morado na casa de hóspedes e sobre o que ele realmente fez depois que os Soros desapareceram. Enquanto na Califórnia o caso continuava sem respostas, na costa leste um homem começava a chamar a atenção por um motivo bem diferente. Ele se fazia passar por Clark Rockefeller, um sobrenome que por si só já inspira confiança, porque vocês sabem, muita gente conhece a família Rockefeller. Naquele momento, ninguém imaginava que essa história acabaria se cruzando com outra que aconteceu a milhares de quilômetros de distância. Clark dava a impressão de pertencer àquele mundo desde sempre. Ele circulava por bairros de classe alta, frequentava clubes privados e participava de reuniões onde a maioria das pessoas tinha dinheiro ou uma posição importante. Para quem o conhecia, ele era simplesmente um homem educado com uma boa situação econômica. E um bom sobrenome, porque esse sobrenome não era qualquer sobrenome. Era os Rockefeller, uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos. Sua fortuna começou com o petróleo no final do século XIX e com o passar dos anos, o nome ficou associado ao dinheiro, ao poder e às grandes obras beneficentes. Foi nesse ambiente que ele conheceu Sandra Boss, uma consultora de alto nível ligada a grandes empresas. Eles se conheceram em Nova York no início dos anos 90. O relacionamento avançou e em 1995 se casaram em Nantucket. Alguns anos depois, eles tiveram uma filha, a quem deram o nome de Wright. De fora, parecia que eles tinham uma vida privilegiada. Sandra acreditava estar casada com um integrante de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. No entanto, com o tempo, ela começou a notar lacunas na história do marido. Clark mudava detalhes quando falava sobre seu passado, evitava perguntas sobre sua família, não mostrava fotografias de sua infância, nem documentos pessoais. E Sandra nunca chegou a conhecer os supostos sócios dos negócios que ele dizia administrar. Com isso, o relacionamento ficou cada vez mais tenso. Finalmente, Sandra contratou um detetive particular para investigar o passado de Clark, o que confirmou que muitas das histórias que ele havia contado não podiam ser comprovadas. O relacionamento, então, dessa forma, terminou em divórcio. Não é surpresa. Para Sandra, a prioridade passou a ser a guarda e a segurança de sua filha. O acordo final concedeu a guarda principal da menina para Sandra e limitou Clark a 3 visitas supervisionadas por ano, em troca de uma compensação financeira. O dia em que tudo mudou foi no domingo, 27 de julho de 2008. Clark tinha uma visita programada com sua filha em Boston, como parte do acordo de custódia. O encontro aconteceu em uma área tranquila. A filha estava acompanhada pelo assistente social. Clark passou um tempo com ela e a situação parecia seguir o mesmo procedimento de sempre. O que acontece depois se desenrola em questão de segundos. Enquanto caminhavam, um SUV preto parou perto deles. De repente, Clark pegou a menina, colocou-a no veículo e o carro saiu do local. Rapidamente, o assistente social tentou impedir que eles fossem embora e até chegou a se segurar no veículo, mas teve que soltar para evitar sofrer ferimentos graves. Naquele momento, o que deveria ser uma visita supervisionada entre um pai e sua filha se transformou em algo completamente diferente. Um sequestro ocorrido em plena rua e à vista de todos. A reação das autoridades foi imediata. A polícia de Boston iniciou uma busca urgente. Todas as informações disponíveis sobre Clark foram revisadas, seus movimentos e os lugares onde ele poderia tentar se esconder. Seu nome e sua fotografia começaram a circular,
outras jurisdições foram alertadas e o caso rapidamente chegou à mídia. Mas enquanto a polícia procurava por Clark Rockefeller, ele já estava preparando uma nova versão de si mesmo. Ele começou a se instalar em Baltimore, onde se apresentava como Charles Ship Smith, o suposto capitão de navios de alto mar, 6 dias após o sequestro. A busca levou os investigadores até Baltimore, uma corretora de imóveis que havia intermediado a compra da casa para Ship Smith. Ela viu o rosto de Clark Rockefeller nas notícias e entrou em contato com as autoridades. Essa ligação permitiu localizar Clark. As autoridades fizeram uma ligação relacionada a um suposto problema com seu barco para conseguir que ele saísse do prédio. Quando apareceu na rua, foi preso antes que pudesse entrar para buscar sua filha. Ao revistar o apartamento, encontraram a filha sã e salva. Após dias de incerteza, a menina finalmente voltou para a mãe, encerrando assim a parte mais urgente e preocupante desta parte da história. Mas para Clark, o problema estava apenas começando. Agora ele teria que enfrentar acusações de sequestro e 2 acusações de agressão. Por supostamente empurrar o assistente social no chão e depois ordenar ao motorista que arrancasse enquanto o assistente social tentava entrar no carro, o que resultou em ferimentos leves para ele, o homem que durante anos construiu uma imagem de riqueza, de poder e um sobrenome famoso, agora estava diante de um juiz, sem privilégios nem aparências que o protegessem. E enquanto a investigação avançava, começavam a surgir perguntas muito mais profundas sobre quem era realmente Clark Rockefeller. Se realmente não era quem dizia ser, então quem era esse homem de verdade e o que ele vinha escondendo durante todos esses anos? Quando os investigadores revisaram seu passado, descobriram que o sobrenome Rockefeller era apenas uma parte de uma história muito maior. Seu nome não era a única coisa que havia mudado. Ele usou outras identidades, viveu em outros lugares e deixou rastros de uma vida cujas partes pareciam não ter conexão entre si. Até que uma dessas histórias levou os investigadores de volta à Califórnia, a uma casa em San Marino e a um desaparecimento ocorrido mais de 20 anos atrás. O nome que ele usou durante anos começou a levantar suspeitas, e os agentes começaram a se perguntar se realmente estavam diante de um Rockefeller, ou se esse era apenas mais uma identidade criada por alguém que estava se escondendo há muito tempo. Os investigadores analisaram sua história com mais cuidado, solicitaram documentos, revisaram registros antigos, também consultaram bancos de dados e cruzaram informações com diferentes agências para descobrir quem ele realmente era. E pouco a pouco surgiu uma realidade muito diferente daquela que Clark havia contado durante anos. Por trás desse suposto herdeiro de uma das famílias mais conhecidas dos Estados Unidos, havia outro nome, outra origem e uma vida anterior que não tinha nada a ver com a imagem que ele havia construído. Seu verdadeiro nome era Christian Carl Gerhard Strider. Ele nasceu em 21 de fevereiro de 1961 em Bergen, Baviera, Alemanha. Em uma família comum, seu pai era pintor e sua mãe trabalhava como costureira. Ele chegou aos Estados Unidos entre 1978 e 1979, como estudante de intercâmbio, quando tinha cerca de 17 anos. Mas com o passar do tempo, sua história começou a se encher de nomes diferentes. Não era apenas uma pessoa mudando de cidade, mas alguém que ia construindo novas versões de si mesmo. Primeiro, foi um jovem alemão tentando abrir caminho nos Estados Unidos. Depois apareceu como Christopher Chichester, na Califórnia. Mais tarde como Chris Crow e finalmente como Clark Rockefeller, na costa leste. Cada identidade vinha acompanhada de uma nova história, uma nova forma de se apresentar e uma nova vida que parecia afastá-lo cada vez mais de seu verdadeiro passado. O que para muitos pareciam vidas completamente distintas, agora começava a ser visto como uma única história, contada com diferentes identidades. Nos anos 80, esse mesmo homem havia vivido na Califórnia sob o nome de Christopher Mountbatten Chichester.
Ele era o inquilino da casa de hóspedes dos Sorros, em San Marino, a mesma propriedade onde anos depois apareceriam os restos de John Sorros. Após o desaparecimento de Johnny e Linda, Chichester deixou a região e por anos conseguiu se manter fora do radar, mas seu rastro não desapareceu. Ele voltou a aparecer em outros lugares, com outros nomes e outras histórias, até se tornar Clark Rockefeller. Na costa leste, para os detetives de Los Angeles e San Marino, a conexão mudou completamente essa investigação. De repente, o caso, que durante anos havia ficado em silêncio, voltou a ocupar um lugar central. O corpo encontrado no jardim da casa de Didi já não era mais uma descoberta sem respostas. Os investigadores precisavam revisar novamente tudo o que aconteceu em 1985 e se perguntar qual relação aquele antigo inquilino poderia ter com o desaparecimento de Johnny e Linda. Em 2011, a Promotoria do Condado de Los Angeles apresentou acusações formais contra Christian Carl Gerhard Streiter pela morte de John Sorros. A acusação era por homicídio em primeiro grau, o que significava que os promotores sustentavam que não se tratava de uma morte acidental, mas sim de um crime cometido com intenção. O caso, que havia começado com restos encontrados em um jardim quase 2 décadas antes, agora tinha um suspeito identificado, o mesmo homem que havia vivido naquela propriedade sob outro nome e que durante anos conseguiu esconder sua verdadeira identidade. Enquanto a Califórnia avançava com a investigação pela morte de John Sorros, em Massachusetts, continuava outro processo relacionado com sua identidade mais conhecida, ou seja, a identidade de Clark Rockefeller. Em 2009, o júri de Boston o declarou culpado pelo sequestro de sua filha, ocorrido durante aquela visita supervisionada no ano de 2008. Também foi levado em conta o confronto com o assistente social que tentou impedir a fuga. A sentença foi de 4 a 5 anos de prisão por esses fatos. Mas, embora esse caso já tivesse uma resolução, ainda restava responder o que havia acontecido décadas antes na Califórnia, quando Christian ainda era conhecido como Christopher Chichester. Na Califórnia, o julgamento pela morte de John Sorros finalmente chegou aos tribunais no ano de 2013. Durante o processo, a promotoria apresentou provas forenses, depoimentos de pessoas que o conheceram naquela época. No julgamento, os tribunais tiveram que demonstrar que não estavam diante de uma confusão, mas sim diante da mesma pessoa que esteve presente na casa dos Sorros em 1985. Uma parte importante da acusação estava relacionada com o local onde os restos haviam aparecido. O corpo de John Sorros havia sido enterrado no quintal da propriedade da Lorraine Road, bem perto da casa de hóspedes onde Christopher Chichester havia morado em 1913. Anos depois da descoberta, os investigadores voltaram a revisar aquela casa. Eles usaram luminol, uma substância que pode revelar vestígios de sangue mesmo quando alguém tentou limpá-los. E no chão de concreto encontraram 4 manchas grandes. 3 tinham marcas que podiam ser compatíveis com uma tentativa de limpar ou diluir sangue fresco. No entanto, já havia se passado muito tempo e não foi possível obter DNA útil dessas manchas. Por isso, nunca se pôde determinar cientificamente a quem pertenciam. A promotoria também apresentou o testemunho de um casal que havia conhecido Chichester. Segundo eles contaram, perto da época em que John e Linda desapareceram, ele tentou vender para eles um tapete oriental que tinha uma mancha de cor ferrugem, parecida com uma mancha de sangue. A defesa, por sua vez, insistiu que não existia uma prova direta que demonstrasse como John Sorros havia morrido, nem que colocasse Christian na cena do crime. Não havia DNA que o relacionasse diretamente com a morte. Nenhuma testemunha tinha visto o suposto ataque e também não existia uma confissão. Christian se declarou inocente e decidiu não depor durante o julgamento. Seus advogados também apresentaram uma teoria bastante diferente, de que Linda Sorros poderia ter matado John, enterrado seu corpo no jardim e depois fugido. Para apoiar essa possibilidade,
Eles apontaram os 3 cartões postais enviados da França, cuja escrita havia sido considerada compatível com a de Linda por peritos especializados. A promotoria rejeitou essa explicação. Lembrou que Linda nunca mais foi vista depois do desaparecimento e que as autoridades a consideram presumivelmente falecida. No entanto, essas versões não conseguem convencer o júri. Depois de revisar as provas apresentadas durante o processo, o declararam culpado de assassinato em primeiro grau. O juiz pronunciou a sentença de 27 anos à prisão perpétua em uma penitenciária estadual da Califórnia. No total, as sentenças deixam Christian com uma longa permanência na prisão. Até hoje, ele continua preso e mantém sua postura de inocência em relação ao caso Soros. Depois de quase 30 anos de perguntas, o caso de John finalmente teve uma condenação. Embora ainda existam partes da história que nunca foram totalmente esclarecidas, Linda nunca foi encontrada e não existe uma acusação pelo seu desaparecimento. O destino dela continua sendo uma das partes mais obscuras da história. Hoje, ao olhar toda a história como um todo, vemos o percurso de um homem que, durante décadas, conseguiu construir diferentes versões de si mesmo. Mas por trás de todos esses nomes estava Christian Kall, uma pessoa que acabou sendo investigada pelo sequestro da própria filha e condenada pela morte de John Soros. Uma mesma pessoa, diferentes identidades e uma história que levou anos para conectar todos os pontos. Não há nada de misterioso nem admirável nessa trajetória. Por trás de nomes falsos havia uma vida construída sobre mentiras. Uma vítima cujo corpo foi encontrado anos depois. Uma mulher que continua desaparecida e uma menina que acabou fazendo parte de uma história que ela nunca deveria ter vivido. No final, as mesmas identidades que durante anos lhe permitiram se esconder também foram as que o levaram, ou melhor dizendo, levaram os investigadores até essa pessoa. Por aqui encerramos o caso de hoje. Espero pelos seus comentários aqui embaixo e assim nós nos encontraremos na próxima história.